Nossa primeira história é a história de Narasimha. É uma história muito bonita e bela. Tem um filme, inclusive, dessa história, que vai estar na descrição de vocês, onde eu recomendo e realmente vale muito a pena. Mas a história em si aconteceu há muito tempo atrás. E essa história tem como contexto um demônio chamado Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, ele tinha raiva de Deus, porque Deus havia matado seu irmão, um outro demônio, em outra oportunidade. E ele quis então matar Deus. E para isso, o que que ele fez? Ele fez muita prática e muita penitência. Ele foi muito determinado nas suas ações, nas suas práticas. Isso lhe fez muito forte, mas também lhe fez muito arrogante. Ele já era um demônio, mas essa disciplina ferrenha, essa estrondosa disciplina e prática e autodeterminação fez dele muito orgulhoso. E quantas vezes isso não aconteceu com a gente também, né? A gente, às vezes, coloca muito esforço em uma determinada ação e, e sem perceber, observa o orgulho, a arrogância, às vezes, que vem junto com isso, né? Sem esse cuidado. E ele foi muito determinado no que ele queria, então fez muita prática, muita prática. E essa prática causou um desequilíbrio no universo, estava afetando toda a criação. Os devas, né, os seres celestiais, ficaram preocupados com isso, porque tamanha era a força que ele tinha de vontade, que dependia só dele mesmo, que ele impactou toda a criação. E por isso, Brahma apareceu. E ele fez essa penitência, essa prática para Brahma, já que ele queria o extermínio de Vishnu, né? E Brahma apareceu para ele, né? Após a insistência dos devas, dos santos, enfim, de perceber toda essa alteração do equilíbrio do universo, Brahma aparece para ele e se diz muito satisfeito com a, com a penitência dele. E diz: ah, eu preciso, né? Eu já estou aqui, eu estou ah, tocado pelo que você fez, fui na verdade incomodado, né, com esse distúrbio que você está causando aqui, com essa sua excessiva penitência, excessiva sadhana que você está fazendo, ah, e eu quero que estou aqui, o que que você quer de mim? Brahma, né, aparece e diz isso para Hiranyakashipu. E ele pede, eu quero a imortalidade. E aí Brahma disse, eu não consigo te dar a imortalidade, porque eu que sou Brahma, o Deus de toda a criação desse universo, eu não sou imortal, eu tenho um fim. Então, a imortalidade é algo que eu não consigo te dar. Me peça outra coisa. Nesse sentido, né, a gente entende que Brahma, que é o aspecto de Deus da criação desse universo, ele tem um fim, porque ele se expande, cada respiração, né, cada inspiração ou expiração de Brahma produz a criação, a expansão e dissolução desse universo. Então, várias respirações dão anos e vão dar as vidas, a, a vida de Brahma, e no final dessa vida de Brahma, esse universo ele se decompõe em outro aspecto maior. Enfim, mas Brahma, o deus da criação, ele é limitado e por isso não pode dar imortalidade. Mas então Hiranyakashipu pede, eu quero alguns benefícios então. Eu quero algumas condições para mim morrer. Então, eu não vou poder ser morto de dia nem à noite, dentro nem fora, em cima nem embaixo, por homem ou animal ou por nenhuma arma. Então ele tentou amarrar de fato ali a, a sua imortalidade, com essas condições, para ele não poder morrer. E Brahma abençoou ele nesse sentido.
E aqui é bem interessante que a gente percebe o quanto que, às vezes, a gente cria mentalmente esses mecanismos, né, de subterfúgio do que a gente às vezes quer. E esse ego gosta muito disso, de criar essas amarras e esse controle. Mas enfim. E ah, por conta dessa arrogância de sua natureza, esse demônio ele vira, ah, fica muito malvado, né? Ele começa a fazer muitas atrocidades. Contudo, esse demônio tinha um filho, né? Esse demônio muito arrogante, muito orgulhoso. Ele tinha um filho, teve um filho. O filho chama Pralado. E Pralado, quando estava no ventre da sua mãe, ele foi visitado pelo sábio Narada. E Narada, na barriga da mãe, ensinou Narada sobre os nomes de Deus, sobre as histórias de Deus. E Narada nasceu um devoto de Vishnu, um devoto de Deus. Justamente aquele que Hiranyakashipu queria matar. E Narada, ainda criança, com seus 5 anos, ele era um devoto puro de Deus. Então ele levava o nome de Deus sempre aonde ele ia. Ele contava as histórias de Deus para seus amigos, ele contava as histórias de Deus na sua escola, para os seus colegas, enfim. Ele sempre ficava entoando o nome de Deus. Narayana, Narayana, Narayana. E Hiranyakashipu não gostava disso. Por quê? Porque além de ser inimigo de Vishnu, de Deus, ele queria que seu filho entoasse os nomes dele, que ele era o mais poderoso. Ele era o que existia. Então ele tentou de diversas formas persuadir Prahlada, seu filho, a não a não ser um devoto, a se curvar perante o pai e não perante Deus, perante Vishnu. E seus cérebros tentaram de diversas formas dissuadi-lo dessa devoção. E formas às vezes grosseiras e muito impactantes. Tentaram arremessar ele de um penhasco, jogaram ele de um penhasco, inclusive. Tentaram colocar fogo nele, tentaram passar com um elefante por cima dele, enfim, várias situações aonde não foi possível essa concretização do mal, porque sempre Deus protegia o seu devoto. Teve uma situação dessas onde a irmã do demônio, ela tinha uma capa que ela recebeu de uma divindade que dava o poder de não ser queimada com o fogo. Então, eles fizeram uma fogueira e ela ficou com a capa e segurou a criança no colo, para ela poder morrer queimada e ela ia permanecer viva. E, e para lá sempre resiliente e sempre com a sua fé intocada, entoando os nomes de Deus. Narayana, Narayana, Narayana. E nessa oportunidade, quando a fogueira é acesa e Prahlad está no colo da sua tia, que ali seria a sua algoz, ele e o fogo é aceso, a capa protege, a capa sai a, do corpo da sua tia e protege Prahlad, queimando assim sua tia em relação ao fogo. Morre queimada. O Prahlad é protegido por Deus. No penhasco, quando o Prahlad é jogado, Deus suaviza sua queda e nada lhe acontece. Quando os elefantes iriam passar por cima e chegam perto de Prahlad, eles se recuam e não querem fazer nenhum mal àquela criança, aquele devoto puro de Deus. E então, cansado de seus criados não conseguirem fazer para lá dissuadir dessa devoção por Deus, a Hiranyakashipu resolveu ele mesmo matar seu filho. E estava no palácio e ele falava, sua última tentativa de falar com seu filho para que ele se convertesse perante ele. E para lá foi
sempre muito devoto e sempre entoando os nomes de Deus. Narayana, Narayana, Narayana. Sempre com a sua fé, com a sua devoção. Então, Hiranyakashipu disse: ah, mas onde está esse Deus que você cultua, que você tanto canta o nome dele? Não existe ele, só existe a mim, eu que sou o mais poderoso. Eu que tenho todas essas condições, esses poderes que eu consegui com o meu esforço. Só existe a mim, cadê esse seu Deus para te proteger? Ele não vai te proteger. Se ele realmente é o que você diz, onipresente, a hora que eu quebrar essa pilastra, ele vai sair de dentro dela. E a hora que ele quebra uma pilastra, aparece a forma de Narasimha. É uma forma bastante feroz. É uma forma furiosa de Deus, aonde ah, se manifesta uma forma de metade parte superior leão e metade homem. Ele era um homem leão, metade homem, metade leão. E Narasimha, muito muito bravo, muito feroz, naquela inclinação de proteger seu filho, seu devoto, seu querido, né? Ele, eu não sei quantas vezes com vocês, alguma situação de perigo muito grave com alguém que vocês gostam, realmente aquela força muito forte aparece. E com Deus não foi diferente. E ele apareceu e a, brigou, né, com o Hiranyakashipu, eles duelaram até o momento oportuno, aonde ele, Narasimha, mata, aniquila Hiranyakashipu. Então ele quebra todos os benefícios que ele tinha. Ele mata ele no alvorecer, então não era dia nem à noite. Ele mata ele no meio, então não era em cima nem embaixo. Ele mata ele no muro, então não era dentro nem fora. Ele não era homem nem animal, ele era metade metade. E ele não utiliza arma, utiliza as suas próprias garras e mata Hiranyakashipu. Tamanha era a fúria dele que ele arrebenta todo o corpo de Hiranyakashipu, pega os seus intestinos e coloca no pescoço como uma guirlanda, aquela fúria de proteção de seu devoto, de Prahlada. E como ele estava naquele momento muito, muito bravo, muito furioso, todos os devas, os santos, as pessoas próximas de todo o universo ficaram com medo de chegar perto dele. Então pediram para que Prahlada fosse até perto de Narasimha. E Prahlada foi perto de Narasimha e chegou perto dele, prestou reverências, e Narasimha ficou mais calmo. Ficou mais calmo, pegou Prahlada, colocou no colo e começou a conversar com ele, com aquele menino doce. Afinal, aquela forma veio à existência por conta de Prahlada. E Prahlada começa a conversar com Narasimha, e Narasimha, em dado momento, lhe faz uma pergunta. Eu vim aqui para te proteger. O que você quer de mim? Me peça algo. E Prahlada, em sua pureza, pede: eu não quero nada de você. Eu sou o seu servo. Eu não tenho que pedir nada para você. E Narasimha acha estranho aquela situação. Mas como assim? Todo mundo reza o dia inteiro pedindo coisas para mim. Você não quer nada? Não, eu não quero nada. Eu sou o seu servo. Eu não preciso de nada de você. Eu tenho que lhe servir. E ela assim: mas eu preciso te dar alguma coisa. E ele até, o Guruji conta essa história, e para lá bem, bem inteligente, bem sapeca, menino de 5 anos, quem já viu sabe como é. Fala assim: Senhor, o Senhor é infinito e eu sou o finito. Tudo que o Senhor me der na sua infinitude, eu não vou conseguir usufruir. E eu, na minha pequenez, o que eu te der para você é irrelevante. Então a gente está aqui, eu não quero nada de você, você não quer nada de mim. E Narasimha acha bonito isso, fala: tudo bem, eu te entendo, mas me peça algo, eu preciso te dar alguma coisa. E para lá, diz para ele: que eu nunca tenha que pedir nada de você. Que eu nunca tenha que pedir nada de você. E
Narasimha abençoa Prahlada, fala: "Você nunca vai ter que pedir nada de mim, mas vai ter tudo o que você precisa", e abençoa Prahlada. E Prahlada ele é abençoado por Narasimha, e ele é considerado o devoto perfeito, pela pureza dele, pelo desejo de servir a Deus, de ser um servo, de não ser um negociante. Ele não pede para para Narasimha o próprio Deus encarnado, ele não pede nada material, ele pede serviço, ele pede poder servir e auxiliar. Ele não quer fazer um negócio com Deus, ele quer servir, amar Deus. Então, para lá ele representa o devoto perfeito, e essa história é, é bastante bonita e impactante, que traz essa grandeza, essa condição de um devoto, né? De um bhakta, de não pedir nada, assim como Jesus disse: seja feita a sua vontade, não a minha, a sua vontade. E eu estou aqui para lhe servir. Me dê o pão, me dê a sabedoria, me livrar dos problemas, me proteja, mas seja feita a sua vontade. Então, esse é o Prahlad, né? O nosso devoto perfeito, que traz essa conexão com o ouvir os nomes de Deus, né? Então ele cantava os nomes de Deus, ele ouvia, ele transmitia isso, ele era um devoto puro. Então esse é a nossa história, e aqui eu vou colocar a imagem bem representativa, né, de Narasimha, né, uma história clássica aqui, Narasimha esmagando Hiranyakashipu e a criancinha aqui, o devoto do lado, né, para lado. E lógico, né, Hiranyakashipu representa o nosso ego, nossa mente condicionada, egoísta, que pensa em sempre obter um lucro de cada situação. Em conseguir, se eu não tenho isso, eu consigo essas 5 artimanhas aqui e eu vou conseguir aquilo que eu quero também. E orgulho e arrogância cresce, né? Ah, enfim, a história tem um contexto maior também, aonde Hiranyakashipu e seu irmão, eles escolhem essa lila, esse jogo divino, para poderem se reconectar com o divino, né? Então eles fizeram eles foram amaldiçoados, né? Os dois, Jaya e Vijaya, que eram porteiros do céu celestial de Vaikunta, e eles podiam escolher entre, como pagamento, né? Dessa penitência ou dessa punição deles, de serem, de nascerem, né? Como devotos de Deus, sem vidas como devotos de Deus, ou poucas vidas como inimigos de Deus. E eles resolveram serem inimigos de Deus com essas poucas vidas, né? E por que isso também é interessante, né? Porque Krishna também traz isso em algumas histórias. Ele falava que a pessoa que mais estava conectada com ele, que mais pensava nele, era seu inimigo. Assim como Hiranyakashipu também. Que como inimigo, quando a gente tem um inimigo, a gente está sempre pensando em encontrar meios de poder derrotar aquele inimigo. Mas ele está pensando naquele inimigo. Ele está pensando em Deus. Isso por si só já é um momento de graça, né? Isso é interessante porque em algumas obras a gente eu trago essa análise, né, do Taimini, que ele um autor teosófico também, que ele traz uma concepção bem lógica e interessante, que ele fala que como Deus é amor, bem-aventurança e pureza, ele só pode responder com amor, bem-aventurança e pureza. Lógico que existem várias outras qualidades, né? Mas bem-aventurança e amor. E, independente do modo como você pensa nele, ele só te retribui dessa forma. Então, pensar em Deus, ter a mente em Deus, e então, como inimigo, ele tinha a mente em Deus nesse sentido, né? Mas dentro desse contexto maior de liberação. Mas acho que o cerne da história aqui é o aspecto de Prahlad, né? A sua devoção, o seu amor, a sua entrega
o seu desejo de não ter desejos, ah, perante Deus. Então isso de servir a Deus, né. Então isso é algo bastante impactante e bonito. Então espero que essa história, de algum modo, toque vocês e auxiliem, né, a gente nessa nossa jornada.